Bem-vindos ao caos. A mãe tá bonita hoje. Olha, tá ventando, o vento tá batendo no cabelo. Tô me sentindo uma diva. Aqui a gente não performa, a gente existe. Hoje eu quero conversar sobre criação de conteúdo, mas eu já te aviso. Isso aqui não é um vídeo sobre produtividade, nem sobre algoritmo, nem sobre postar todos os dias sem surtar. Sobre o que acontece dentro da nossa cabeça quando você tenta desesperadamente ser produtivo e porque justamente aí tudo trava. Se você já sentiu que quanto mais você se obriga, menos flui, fica comigo nesse vídeo. Você já parou para pensar que o bloqueio criativo, ele surge naquele momento que você pensa assim, nossa, agora eu preciso produzir. E não estou falando só de produção de conteúdo, eu estou falando de tudo na vida. Hoje eu preciso dar conta de XYZ. E aí automaticamente desanda tudo. Já aconteceu com você? Comigo acontece o tempo todo. Isso aqui é a base do caos da minha vida. A gente planeja, início de um sonho, deu tudo errado. Parece que o nosso cérebro cruza os braços e fala assim, ó. Ah, é? Só porque você quer? Agora eu não vou. Faz um bicão e empaca. Não é assim? Não é assim? É com você assim também? Porque comigo é assim. Toda vez. Parece que ele tá afrontoso, ofendido, assim, ofendidíssimo. Meu Deus, parece que você fez uma coisa terrível. Você tá tentando fazer seu cérebro funcionar na hora que você quer. Olha só. Parece uma coisa tão simples, mas pra essa pecinha aqui, ó. Como assim você tá me obrigando a fazer um troço que eu não tô afim de fazer agora? Mas isso não é falta de disciplina da sua parte, sabe? É apenas uma reação à pressão. A nossa cabeça não funciona sob uma força constante. Ela não é uma máquina. Ela é sensível e às vezes até um pouquinho mimada. Mas ela é sensível, sabe? Os nossos pensamentos, o nosso cérebro, a nossa cabeça, a maneira como a gente reage ao mundo é muito sensível a várias situações, ao contexto da sua vida, ao contexto do seu ambiente, ao contexto emocional. Às vezes, se você não dorme direito, você já não funciona direito. Aí, às vezes, você não se alimenta direito, aí você também não funciona direito. Aí você, sabe, são muitas, inúmeras variáveis que interferem nisso daí. Então, não, você não vai estar produtivo e performando super bem o tempo todo. Vai falhar. Eventualmente vai falhar. E é isso que a gente tem que começar a entender e normalizar. Porque hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, ninguém normaliza mais isso. Se você não consegue funcionar, sempre vai ter alguém que vai passar por cima de você e vai te deixar lá as traças e você vai ficar perdido na poeira da estrada, não é mesmo? Eu não estou falando só de produção de conteúdo, eu estou falando isso da vida. Você não tem a sensação de que você está perdendo sua vida e que todo mundo está passando por cima de você porque você simplesmente não consegue ser produtivo como todo mundo, fazer como todo mundo, performar como todo mundo, não é? Ai, às vezes dá uma bad. E olha que eu penso muito nisso e às vezes me dá essa bad. A melhor metáfora que eu conheço para isso, essa funcionalidade da nossa cabeça de travar quando a gente mais precisa dela, é o cinto de segurança do carro. Você já tentou puxar o cinto de segurança do seu carro na força do ódio? Quando você senta puta no carro e aí você pega o cinto e ele não vai. Porque ele foi feito para no impacto segurar, travar. E aí você fica lá tentando puxar o bendito do cinto e ele travando, e aquilo vai te dando cada vez mais ódio no seu coração, não é mesmo? Vai te dando mais ansiedade, você vai ficando mais nervoso, mais estressado. Agora imagina você tá atrasada, irritada, você já tá num dia que tá tudo desandando, você senta no carro porque você precisa chegar no ponto, do ponto A ao ponto B rapidão, e aí você puxa o cinto de segurança com toda a força do seu coração e ele trava, e você fica lá 5 minutos brigando com o cinto de segurança. Já parou? Já aconteceu. Todo mundo já aconteceu essa desgraça. Vai, fala sério. Aí você se acalma, respira. Por quê? Porque é a única maneira de fazer o cinto de segurança parar de travar. Aí você vai e puxa o cinto com amor no coração, sendo que o seu coração não tá cheio de amor, mas você puxa ele devagarzinho. E aí o bonitinho cede.
Aí você passa o cinto, aí você consegue entrar no carro, e aí você consegue ir pra onde você quiser. É tão legal essa fase. Essa é a parte legal, não é? Mas o tanto de controle emocional que você precisa ter para conseguir esse feito histórico. Tem dia que realmente você vai ficar lá 10 minutos brigando com o cinto. Capaz de se arrebentar o cinto antes de você finalmente conseguir puxar ele com calma. Não é mesmo? Fala sério. Aliás, isso é um ótimo exercício para estresse. Sabe aquele dia que você tá meio puta? Senta no carro e tenta puxar o cinto. Ele vai te obrigar a se acalmar. E aí quando você se acalmar, você volta pra casa e faz o que tem que fazer. Então assim, é uma ótima forma de você se acalmar. Ou de você surtar completamente mesmo, sabe? É que alguns conselhos realmente não funcionam para todas as pessoas. Esse é o bom de ser um ser humano. Não tem receita de bolo para você funcionar. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então quando a gente tenta forçar a barra, as coisas simplesmente não fluem. E não porque a gente é fraco, mas porque a gente é humano. E faz parte da humanidade você ter essas travas emocionais, que é a maneira que o seu corpo arranjou de te proteger do caos, desse estresse extremo. Porque imagina, se você não tivesse uma trava, que você fosse só performando, você ia entrar num burnout. Então, a nossa cabeça, ela é muito bem estruturada para manter a gente saudável. E eu sei que saúde mental é uma palavra muito forte para dizer no século XXI, porque ninguém tem essa daí ela tá em falta, entendeu? Não tá tendo. Você fala saúde mental em dia, você faz o quê? Onde é que compra? Onde eu encontro como se reproduz? Né? Não é assim? E pra mim é assim. A pessoa falou saúde mental. Ah, e o que eu quero da minha vida é saúde mental. Eu penso, vai ficar querendo, porque saúde mental ninguém tá tendo mais, gente. A gente precisa de limite e de liberdade. E não é um ou outro. É os dois, em equilíbrio, em proporções, conforme as nossas necessidades. A gente precisa de um pouco de cada um. Um pouco de folga pra gente ser um pouquinho feliz. E um pouco de rédea pra gente conseguir fluir pelo menos o mínimo. Uma constância saudável, sabe? Tipo uma bicicletinha. Enquanto um pedal tá subindo, o outro tá descendo e assim sucessivamente. Às vezes você se respeita, às vezes você dá uma empurradinha para que as coisas continuem fluindo bem. Porque se você só se obriga, você quebra. Em algum momento você vai dar tilt. E se você só se respeita, você vive uma eterna paralisia de inícios. Você não consegue começar nada porque você está sempre paralisada. Porque você está sempre com o freio puxado. Imagina, você puxou o freio de mão do seu carro e você quer largar com ele e comprar algum lugar. Não vai, o freio de mão está puxado, ele vai travar você. E aí você não consegue, você fica paralisado. E aí você desiste às vezes até de sair. E aí quando você se paralisa, você não faz o que tem que fazer. Aí fica se culpando pelo que não fez, se martirizando porque você não foi produtivo, porque não deu certo, porque não sei o quê. E sabe de uma coisa? Isso também é um tipo de sobrecarga. É sobrecarga emocional, porque você está se cobrando, você está se culpando, e culpa também é sobrecarga. E se autodepreciar não é motivação, é peso extra. E a gente está tentando na vida tirar os pesos extra e não arranjar mais um monte, entendeu? Você tá com a sua mochila cheia de pedras, o que você faz? Você enfia mais pedras? Você já não está conseguindo carregar o que você tem, aí você vai lá e coloca mais? Você está ficando doido? É isso? Mas assim, é o que a gente faz. Eu não estou conseguindo dar conta do meu dia. Daí eu invento mais 5 funções no meu dia para ele ficar mais cansativo ainda. E aí no final do dia eu me preocupo porque eu não dei conta de todas as coisas que eu queria fazer. Sendo que no meu início eu queria fazer 3 coisas. No final eu queria fazer 57. E eu só fiz 40. Você tem ideia do quão louco é isso? Você tem ideia do como você se sobrecarrega com esse comportamento? E funcionar melhor não significa produzir mais, fazer mais, dar conta de mais, poder assumir mais responsabilidades, poder fechar mais horários, poder fazer mais, a mais. Significa que você entendeu o seu ritmo e você faz no seu ritmo. Ser produtivo não significa fazer mais, mas sim fazer de uma forma mais
limpa para sua cabeça, para o seu corpo, para a sua capacidade. Por quê? Porque você consegue manter um ritmo, manter um equilíbrio. Então você consegue produzir por muito mais tempo. Você não vê um monte de criador de conteúdo aí? Eu tô à beira de um burnout, meu Deus, tô muito cansado, muito estressado, nossa, minha nossa. Cara, essa semana eu vi uma moça na internet falando que ela tá passando por um burnout, que ela sumiu do nada nas redes sociais. E assim, olha, se você some das redes sociais, você morre, você é perdido na poeira da estrada. Morreu você. O algoritmo te esquece. Então imagina, se você quer ser constante, a melhor maneira de você ser constante é você ser igual a tartaruga. Sabe a tartaruga do conto lá? Devagar e sempre. Seja constante. Você consegue sustentar o ritmo por muito mais tempo quando você faz no seu ritmo, no ritmo que você sustenta. Entendeu? Talvez você evolua muito mais devagar do que o coleguinha do lado, só que você vai conseguir ficar ativo por muito mais tempo. Porque o coleguinha do lado, ó, meteu o louco e deu um gás, só que quando o gás acabar, ele vai ficar zerado. Agora, se você faz no seu ritmo, quando o gás estiver acabando, você respira e continua. E assim vai. E você vai conseguir chegar muito mais longe, por muito mais tempo, e conseguir performar por um espaço muito maior, com o tanto de gasto que você teria para performar metade do caminho no modo hardcore. Esse é meu ponto. Concorda comigo? Concorda? Comenta aqui já. A constância que a gente tanto sonha, ela vira um hábito. E um hábito saudável, um hábito limpo, um hábito que a gente consegue sustentar. E hábitos mudam a nossa vida. Porque os hábitos fazem com que tudo fique mais leve. Tudo aquilo que é hábito a gente consegue levar muito melhor. Imagina que você todos os dias acorde de manhã, vai ao banheiro, faz um xizinho, e toma um café da manhã, toma o seu café mais ou menos no mesmo horário, escova os seus dentes, se arruma para o trabalho, você tem uma rotina. Isso é hábito. Ela não é uma rotina caótica, difícil, complicada. Por quê? Porque você já fez aquilo tantas vezes que você não precisa mais estar consciente para estar fazendo essa rotina. E isso se tornou um hábito, correto? Correto. Então não é mais pesado. Não é mais uma coisa que você precisa se dominar para fazer, porque você já faz no automático, porque virou hábito. Hábito a gente só vai, só vive, só segue no automático, entendeu? E por uma coisa vira hábito, você precisa de repetição. Você precisa repetir todos os dias, repetir. E sabe de uma coisa? Segredinho aqui, segredinho. Os hábitos ruins, eles são mais fáceis do que os bons. Porque os bons a gente tem mais dificuldade de repetir. Me explica uma coisa. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você chega para sua criança, né? Que eu acredito que muita gente aqui que está me assistindo é mãe. Você chega todos os dias para sua criança e diz assim: meu Deus, que criança chata. Meu Deus, como você é chata. Chata. Repete que ela é chata todos os dias. Essa criança vai crescer achando que ela é chata. E ela vai começar a quê? Agir que nem uma chata. Olha só, você colocou tanta informação na cabeça dela que ela acabou aceitando no coração dela e agora ela é só chata mesmo, entendeu? Eu sou chata assim mesmo, eu sou chata. É isso. Agora, pensa comigo. Se você começa a se sabotar, se travar, se xingar, dizer, ai, você é burra, você é tonta, você é desorganizada, você não consegue fazer, você não vai, você não, você bota 1 milhão de problemas, 1 milhão de nãos, você se sente, se autodeprecia, se vira autossabotagem. Você começa inconscientemente a se sabotar para ser exatamente aquilo que você vive se xingando de ser. Ai, porque eu sou muito desorganizada. Aí a sua autossabotagem começa a tacar tudo de qualquer jeito dentro de casa, porque você é muito desorganizada. E para você conseguir se xingar mais daquilo, você precisa fazer mais daquilo. Aí você faz mais daquilo e se xinga mais daquilo. E aquilo vira um círculo vicioso. Então se você ficar, eu sou um fracasso, eu sou ruim, eu sou desorganizada, aí eu não consigo, você ficar repetindo isso para você o tempo todo, a mensagem entra. Então, se a mensagem entra, a pergunta que não quer calar é: se você acordar de manhã, se olhar no espelho e dizer assim, você é uma grande gostosa, maravilhosa,
Você é organizada, você é empoderada, você consegue, você vai dar conta de todas as suas demandas hoje, porque você é foda, você é incrível, sensacional, e você fica só se elogiando. Você acha que a mensagem não pega também? Porque se você se xingar, você faz mais daquilo que você faz para poder sustentar os xingamentos. Será que o oposto não funciona também? Já parou pra pensar nisso? Aí você vai pensar assim, não, mas isso é uma coisa muito idiota, Lila. Porque assim, ó, eu sou desorganizada. A minha casa está uma bagunça. Eu sou desorganizada. Como é que eu vou dizer que eu sou organizada se eu olho pra minha casa e ela tá uma bagunça? Deixa eu te explicar. Você não precisa acreditar. Olha só que legal. Você não precisa acreditar. Você só precisa repetir. 1735 vezes, se for necessário, até a mensagem entrar. Sabe? Então você repete, 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 até que uma hora o seu cérebro vai dizer, não é possível. Ela tá me elogiando tanto, gente, eu preciso fazer alguma coisa pra essa garota tá certa de repente. E aí você começa, uma atitudezinha aqui, uma atitudezinha ali, uma atitudezinha colar. Você precisa repetir. E aí aos pouquinhos você vai criando essas atitudes que vão sustentar todas as vezes que você se elogia. E automaticamente, quando você menos espera, sem às vezes perceber uma mudança muito séria no começo, você começa a conseguir fazer mais daquilo que você gostaria. E você consegue ser muito mais aquilo que você sonhou ser. E assim, não funciona 100%. Eu não tô dizendo que se você começar a criar um mantra, sabe aquela coisa de manifestação, se você jogar pro universo e manifestar. Eu só tô dizendo que o processo de colocar algo positivo na sua cabeça, ele é mais cansativo e mais demorado. Porque a gente sempre tende a olhar mais para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades. Então, ao passo em que você fala dos seus defeitos com tanta frequência, porque é muito fácil você se depreciar, muitas vezes, principalmente dependendo da sua formação, né? Afinal de contas, como eu falei, saúde mental ninguém tá tendo mais agora. É muito mais fácil a gente achar o lado ruim das coisas que o lado bom. Aí você fica depreciando o lado ruim das coisas e aí as coisas vão ficando cada vez mais ruins. Agora, o lado bom, às vezes você precisa fazer sem acreditar mesmo. É só por força de vontade. Tentativa e tentativa, imensa e grande tentativa. Então vamos fazer um combinado aqui. Vamos começar a olhar no fim do dia e parar de dizer que aquele dia foi um fracasso e começar a pensar mais no hoje eu fui bem? Vamos começar. E assim, eu não tô falando de todos os dias, mas sabe aqueles dias que você acha que foi um fracasso? Vamos parar de, no final do dia, dizer, nossa, hoje eu fui um fracasso. E começar a olhar no final dos dias em que você foi um pouquinho melhor e focar mais nesses dias em que você foi bem, em que você se saiu bem. E claro, começar a entender também que a maneira como você fala de si mesmo também tem responsabilidade sobre como você se sente. Eu tenho uma coisa que esses dias eu estava conversando com o meu marido, inclusive, que é assim, ó, quando eu estou em momentos de depressão, né, pra quem não sabe, eu sou uma grande depressiva, eu não sou emo, nunca tentei cortar os pulsos nem nada do gênero, mas eu sou uma pessoa depressiva. De vez em quando eu tenho crises de depressão bem sérias e fico bem mal. Quando eu tenho crise de depressão, eu gosto de usar os verbos de um jeito diferente. Então eu não digo assim, ó, eu sou um lixo, porque eu não sou. O meu cérebro deprimido, ele vai falar eu sou, mas eu verbalizo, eu coloco, falo e coloco no mundo eu estou me sentindo um lixo. Ah, mas isso não muda nada, Lila. Não, muda sim. Muda sim. Porque isso é um checkpoint. Isso aqui é uma mudança pequenininha, mas que já salvou minha vida várias vezes. Porque em período de depressão, o seu cérebro, ele não está funcionando corretamente.
A química do seu cérebro está desacorçoada, está bagunçada. Então você não está pensando com clareza. Você não pode confiar em todos os pensamentos que passam pela sua cabeça só porque eles estão dentro da sua cabeça. Afinal de contas, você nunca ouviu falar em pensamento intrusivo? Que é aquelas coisas que você inventa de fazer, tipo, ai, tô passando do lado de uma ponte, e se eu jogasse meu celular no rio, sabe? São pensamentos intrusivos, são pensamentos malucos que surgem. Eles são intrusivos, eles se enfiam no meio do seu dia com frases idiotas ou coisas terríveis. Sabe, você nunca saiu de carro e estava andando de carro e pensou assim, nossa, já pensou se eu bato num caminhão e morro no trânsito? Já, todo mundo já pensou alguma coisa ruim, um acidente, uma coisa ruim, vou buscar o resultado de um exame e se tiver uma coisa ruim lá, todo mundo passa por isso. Esses pensamentos, eles não são reais, eles são maneiras, são de bifurcações da sua realidade. Então, quando você está em processo de depressão, os pensamentos da sua cabeça, eles mentem para você. O seu cérebro completamente desconfigurado, com a química toda bagunçada, ele vai começar a te falar um monte de coisa que não é real, para você entrar cada vez mais no abismo da depressão. Então, quando você começa a se ouvir falando eu sou assim, eu estou assim, sabe? Eu não sou desse jeito, eu estou desse jeito, sabe? A mesma premissa do cabelo, sabe? Seu cabelo tá muito ressecado, tipo assim, o meu cabelo não é ressecado, ele está ressecado. Ou seja, se eu comprar uma boa máscara de hidratação e passar nele, ele vai ficar lindo. Então ele não é aquilo. As coisas são mutantes, elas mudam. E isso já salvou minha vida várias vezes, porque em crise de depressão, me ouvir dizer que eu não sou, eu estou me sentindo. Ai, nossa, porque hoje eu me senti mal por causa disso. Eu uso isso muito na minha maternidade. Tem dias que acaba o dia e foi um dia terrível. E eu não digo, eu sou uma péssima mãe. Não, eu estou me sentindo hoje uma péssima mãe. Porque amanhã, quando eu acordar, eu vou ter a oportunidade de fazer tudo diferente e me sentir no final do dia uma mãe muito melhor. Eu sou uma ótima mãe para os meus filhos. Mas tem dias que eu me sinto horrível. Então eu não sou uma péssima mãe. Eu me sinto uma péssima mãe às vezes. Você entende a diferença? Vai por mim. Tenta. Tenho certeza que vai fazer diferença. Então, por favor, foca no que é saudável para você. Construa seus próprios moldes e vai atrás do seu ritmo perfeito. Para de ficar consumindo coisas da internet. Para de ficar vendo as coisas. Galera falando que pra você dar certo, pra você ter uma rotina perfeita, você precisa de X, Y. Para! Só para! Para de consumir essa galera. Para! Senta a bunda na cadeira, entende como você funciona e depois você cria um plano, um projeto, uma maneira que caiba dentro da sua realidade. Porque a realidade que pintam na internet não é uma realidade saudável. Para de acreditar nessa galera. Não é saudável. E aprende a diferenciar quando a sua cabeça precisa de um tempo ou quando você está aleatoriamente procrastinando porque você está com preguiça. Porque tem essa diferença. Aprende a ver a diferença. Ai, mas como é que eu vou saber a diferença? Você vai saber. Você vai saber. Sabe por que você vai saber? Por quê? Porque se você ficar 2 horas assistindo Reels, sabe quando você senta no sofá e fica só passando Reels? A sua cabeça não está precisando assistir Reels. Você não está sobrecarregado. Porque se você estivesse de fato sobrecarregado, você estaria dormindo. Você não estaria assistindo Reels. Você estaria dormindo. Porque se você precisasse de descanso, o seu cérebro pediria descanso e você descansaria. Você não teria energia nem para assistir o Reels. Tá? Então, se você está rodando feed aleatoriamente por horas, você não está precisando daquele descanso, você está precisando de anestesia. E se você está precisando de anestesia,
É porque você está fazendo alguma coisa com a sua vida que está precisando ser anestesiado. Ou a sua vida tá meio caótica e aí realmente tá precisando de uma anestesia mesmo. Acontece muito. Inclusive eu sou essa pessoa que tô toda a vida me anestesiando assistindo Mil Rios. Não vou pagar de hipócrita aqui e dizer, não, porque eu sou uma lady. Eu não passo por isso, né, gente? Eu tô aqui ensinando vocês porque eu sou maravilhosa, perfeita. Ai, fada perfeita sem defeitos. Não, eu sou exatamente tudo que eu tô falando pra vocês. Metade dos vídeos que eu gravo é pra eu poder ouvir depois, eu mesma falando as coisas pra mim, pra dizer, olha lá, saiu da minha cabeça essa ideia, quer dizer que faz sentido? Pra eu parar de acreditar na galera da internet, porque a gente nunca sabe o que tá certo na internet, entendeu? Então, se isso serve pra você também, guarda esse vídeo e usa como checkpoint quando você não estiver se sentindo bem. Aprenda a ter essa maturidade emocional, entendeu? Eu usei o meu contexto, que no momento é a produção de conteúdo, pra trazer aqui alguns aspectos gerais da vida. Mas você vai usar isso em tudo quanto é setor da sua vida. Você pode usar isso para organizar sua rotina, para estudar uma coisa nova, para empreender, mudar de carreira, ou simplesmente equilibrar os pratinhos do dia a dia da vida, porque são muitos, né? Trabalho, família, lazer, hobbies, estudos, tantos outros. E se você achou que isso fez sentido, fica por aqui ouvindo essa maluca falar. Pega um café, um suquinho, uma água, porque água é muito bom, água é vida, gente. Inclusive, vou até tomar um gole d'água assim, que eu acabar esse vídeo que eu tô precisando. E a gente se vê no próximo episódio do Caos, se você ficar por aqui, né?